Olá! Quando você está falando ou escrevendo português, você tem dúvida se uma palavra é feminina ou masculina? Você já percebeu que algumas palavras têm um gênero diferente em português e em outros idiomas? Se você tem essa dúvida, vamos acompanhar este vídeo que vai te ajudar com este tema. Vamos comigo? Bom dia! Boa tarde, conectados! Não sei que horas você está vendo o meu vídeo, pode ser que seja noite também, mas espero que esteja tudo bem com vocês e que estejam gostando dos meus vídeos. Aproveita para curtir aí embaixo, aí no botão de curtir, subscrever no canal, para que possa me apoiar. Para quem não me conhece, eu sou Lourdes Almeida, professora de português para estrangeiros. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o gênero das palavras em português. Como identificar se nós vamos utilizar o artigo masculino ou o artigo feminino a diante dos substantivos ou adjetivos. Vamos lá, vamos começar. Começamos pelos substantivos e adjetivos terminados com letra A. A maioria destes substantivos, dessas palavras, são femininas. Então, eu olho para uma palavra, se ela termina com a letra A, geralmente, pela regra, ela será feminina. Então, eu digo a mesa, a porta, a professora, a bandeira. Quando uma palavra termina com as vogais I, O e U, e esta palavra é substantivo ou adjetivo, geralmente essa palavra será masculina. Vejamos alguns exemplos. O livro, o caderno, o quadro, o gibi, o caju. Finalizando as vogais, falta a vogal E. Quando uma palavra que é substantivo ou adjetivo e termina com a vogal E, essa palavra pode ser feminina ou também pode ser masculina. Nós temos aqui alguns exemplos. Nestes exemplos que estão listados aqui, a gente diferencia colocando o artigo O para o masculino e o artigo A para o feminino. Então, o estudante, a estudante, o presidente, a presidente. Muitas vezes a gente escuta a palavra a presidenta. Em português, pela norma culta, pela regra gramatical, não existe. O correto é o presidente, a presidente, pela gramática, pela norma culta. Mas, às vezes, nós vamos escutar falando a presidente. As regras que nós estamos vendo são regras que se aplicam para a maioria, é a regra. Mas, como nós sabemos, toda regra tem sua exceção. E por que tem exceção? Porque muitas palavras recebem influências de outros idiomas. Todo idioma recebe influência de outro. Então, por isso, tem as exceções, porque palavras vindo de outros idiomas, às vezes, mantêm o artigo, o gênero daquele seu idioma de origem. E se você gostaria de saber mais
sobre as origens do português, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar aqui em cima no card e também embaixo na descrição. Você pode ver o vídeo que fala sobre as origens da língua portuguesa e as diferenças do português em Portugal e no Brasil. Começamos agora a ver as consoantes, palavras que terminam com as consoantes L e R. Se essas palavras são substantivos ou adjetivos, geralmente, pela regra, serão palavras masculinas. Nos exemplos, nós temos o farol, o sul, o cantor, o professor. Quando um substantivo ou adjetivo termina em S, porém aqui nós estamos falando de palavras que originalmente escrevem com S. Não estamos falando de palavras que estão no plural. No plural, geralmente a palavra vai seguir o gênero da palavra no singular. Aqui nós estamos falando das palavras que já escrevem mesmo, já tem a sua terminação em S. Então, essas palavras geralmente são masculinas, como, por exemplo, o lápis, o ônibus, o mês, o português. Quando um substantivo ou adjetivo termina com as letras M, N, X e Z, nós precisamos ver o sufixo. Sufixo é a última sílaba, é a sílaba final de uma palavra, porque de acordo com o sufixo, pode ser masculino ou pode ser feminino. Repetindo os nomes das letras para que vocês aprendam. M, N, X, Z. Essas letras nós precisamos estudar pelo sufixo, que é a última sílaba da palavra. Vamos ver alguns exemplos. O homem é masculino. A viagem, esse gen é um sufixo. Então, todas as palavras que têm esse sufixo em português, elas são femininas. A viagem, a bagagem, a paisagem, a garagem. Todas as palavras que terminam com gen em português são femininas. O nariz é masculino. A atriz é feminina. Posteriormente, quando vocês estiverem mais avançados com o curso, vão aprender mais sobre os sufixos e poder fazer a diferenciação para este caso. Nos casos que nós falamos anteriormente também, das vogais, o A, o O, o E, nós temos muitos casos que a gente precisa estudar a palavra pelo sufixo, ou seja, pela última sílaba da palavra. A regra é pelo sufixo. Mas, como eu disse antes, para estudar os sufixos, os prefixos, a gente precisa avançar mais com o estudo do idioma. É pouco a pouco que nós vamos aprendendo. E sempre tem as exceções. A maioria das palavras que terminam com A são masculinas, pela regra. Mas a gente tem o dia, o sofá, que são exceções. Em todos os casos, nós teremos exceções. Mas as exceções são poucas. A maioria, mais de 98% das palavras, talvez um 99% seguem a regra. Então, se a gente aprende a regra, já vai nos ajudar muito, já vamos poder nos comunicar melhor sem fazer confusão. Com as outras letras que nós não falamos no decorrer do vídeo,
É porque não existem palavras em português com essas letras, que terminam, por exemplo, com B, com C, com D, com Q. Originalmente, em português, não existem palavras que terminem com essas letras. Pode ser que tenha uma ou outra palavra que seja um estrangeirismo, ou seja, uma palavra proveniente de outro idioma, de uma língua estrangeira que foi adaptada ao português. Por isso que não mencionamos outras letras. Espero que tenha ajudado vocês com mais este conteúdo, que vocês tenham me gostado e que possam me ajudar se inscrevendo aqui no canal. Eu conto com o apoio de vocês para continuar crescendo. Muito obrigada por haverem me acompanhado até o final. Tchau!